Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 18ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, na nossa vida, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, a tendência que a gente tem é de abandonar tudo. A desilusão, a tristeza que abate o nosso coração nos impulsiona a querer desanimar, a querer largar tudo, a querer parar de até mesmo viver. Com Jesus não foi diferente. Jesus perdeu seu primo, São João Batista, e Jesus queria ficar sozinho, pensando, rezando, refletindo sobre a vida de São João, meditando em tudo o que ele fez e poderia ter feito. Mas a crueldade humana foi muito maior do que ele talvez pensava. Mataram o seu amigo e primo, João Batista. Mas a vida continua. As multidões acorriam até Jesus. Jesus não se deixou abater pela dor da morte, pela dor da separação, pela tristeza da crueldade humana. Jesus continuou dando atenção às pessoas que a ele procuravam. Jesus continuou satisfazendo as necessidades da multidão, seja do alimento do corpo, seja do alimento da alma. E convocava os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Meus irmãos, minhas irmãs, o povo se organizou, sentaram-se lá nas gramas. Assim devemos ser nós também, nos organizar para poder fazer a coisa acontecer. Quando tudo vem de forma bagunçada, a gente já está todo mundo desiludido, triste, sofrendo, sem expectativa, sem esperança, e ainda temos a desorganização, não dá certo. Precisamos nos organizar, precisamos controlar a situação. Imagina, 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, é muita gente. Para Jesus ter que organizar esse povo todo. Não sei se vocês já repararam, a nossa igreja ela é organizada assim. Somos várias paróquias numa diocese. Somos várias comunidades numa paróquia, organizados de forma tal que todos possam construir igreja, todos possam viver a sua fé de forma forte, de forma viva, de forma atuante, tendo espaço para todos. Assim Jesus quer que nós hajamos, todo mundo organizado,
todo mundo alegre, satisfeito e não vai faltar nada para ninguém. Quanto à tristeza, né, da dor da separação de um ente querido, que nós também não nos deixemos abater por isso, porque a nossa fé não nos permite que a morte seja maior que ela. A nossa fé não nos permite que a dor da separação seja mais forte do que a missão que cada um tem que desempenhar. Quem morreu já cumpriu sua missão. Agora ele vai desenvolver um outro tipo de missão, de louvar eternamente, cantar eternamente os louvores de Deus lá no céu. Nós que aqui peregrinamos, não só precisamos, como devemos e temos que continuar firmes na nossa fé, na nossa jornada, na nossa esperança, na nossa missão. Bom dia, ótima semana para todos.